Você provavelmente hoje não faz o marketing da melhor forma que você consegue para sua loja. E eu sei que isso parece meio agressivo de falar, mas eu vou te explicar. Calma. Qual é a ideia aqui? Inclusive é um tema que eu gosto muito. Às vezes, quando a gente está falando de marketing, falar com clientes, basicamente a gente tem que entender que cada cliente está partindo de um ponto mais profundo de emoções. E isso varia. Cada pessoa vai ter um ponto ali, uma emoção que ela está sentindo quando ela está comprando um produto seu. Certas pessoas elas já estão, de certa forma, buscando aquilo, outras nem tanto. E você entender esses caminhos te ajuda a direcionar a comunicação para ser mais assertiva com os clientes certos. Basicamente, como que você faz isso, né? Entender esses clientes de forma mais profunda. E aqui eu não estou falando de persona nem cohort. É uma coisa que ela é mais geral. Chama nível de consciência. Esse termo, ele foi cunhado por um grande copywriter, chama Eugene Schwartz, lá atrás, bem atrás mesmo, 1920, se eu não me engano, e que foi passado por vários outros grandes copywriters. E todos que entendem esse perfil, esse conhecimento, conseguem otimizar muito a forma que eles escrevem e, consequentemente, as vendas que eles fazem a partir da copy. Inclusive um copywriter que me inspira demais, que inclusive falou muito desse conceito no livro dele, chama Great Leads, inclusive é um ótimo livro, a gente vai deixar o link ali na descrição, é o John Ford. E qual que é a ideia, né, sobre os níveis de consciência? Basicamente, ele entende que todo cliente, né, toda pessoa que quer comprar alguma coisa, está nesses 5 níveis de consciência. O inconsciente, né, do mais baixo para o mais alto, que é o mais consciente. E dentro desse espectro, você ainda tem consciente do problema, consciente da solução, consciente do produto. Essas cinco categorias, elas basicamente definem como você vai começar a comunicação com o seu cliente, principalmente o começo da comunicação. Obviamente é importante olhar para o todo, mas o começo é o que mais importa. Vou usar um exemplo. Você está vendendo um produto para uma pessoa que ela nem entende ainda como resolver aquele problema dela. Vou usar o exemplo, por exemplo, de uma pessoa que está sobrepeso. Ela realmente está sobrepeso e tudo mais, só que sempre quando ela vai falar sobre esse problema dela, ela sabe que é um problema, então beleza, mas sempre quando vai falar sobre aquele problema, ela fala que é uma coisa genética, não tem muito o que fazer e por aí vai. Essa pessoa, se você chegar para ela e falar assim, eu tenho a solução para o sobrepeso, você vai emagrecer tanto em tanto tempo com isso, vai dar errado provavelmente sua copy. Por quê? Porque ela não está ainda preparada para escutar isso. Ela primeiro precisa de entender que o problema dela, né, a coisa que ela está sofrendo, existe sim solução. Nesse caso, como ela culpa genética ou várias outras coisas, dá a entender que ela realmente não entendeu que existe uma solução. Então, se você chegar tentando vender uma solução, ela vai falar, não acredito, porque na cabeça dela não é verdade aquilo. Entendeu mais ou menos o exemplo? Então, beleza, vamos começar a trabalhar então cada etapa, que é muito importante você trabalhar os 5. Um adendo. O menos consciente, o inconsciente e o mais consciente são pessoas que no final das contas você não vai trabalhar muito. Por quê? Porque o mais consciente é aquela pessoa que está totalmente comprada com você. É aquela pessoa que já sabe que tem um problema, sabe que tem uma solução, sabe que ela precisa de comprar o seu produto. Essa pessoa é o marketing mais fácil de todos, você geralmente vai o quê? Só ofertar alguma coisa e ela vai comprar. E o inconsciente, por mais que existam muitas pessoas que estão nessa categoria, ele é muito difícil de vender. Então não vale o esforço. Por quê? Porque o inconsciente, ele nem sabe necessariamente que ele está com um problema, não está querendo resolver nada na vida dele. Inclusive, como é que você vende para essa pessoa? Você geralmente conta uma história. Porque através da história, você consegue, de pouquinho em pouquinho, explicar para ele que ele tem um problema, depois que tem uma solução e depois que existe um produto para resolver essa solução / esse problema. Então toda essa passagem ela é extremamente complexa, ela é difícil de fazer na copy. Então não acho que também é um público que você tem que estar olhando. Geralmente você vai estar olhando para 3 públicos que são os mais do meio aqui, que é o consciente do problema, o consciente da solução e o consciente do produto. E existem formas diferentes para vender para cada um deles. O consciente do problema é aquela pessoa que ela sabe que ela tem um problema, ou seja, ela sabe que ela tem sobrepeso, mas ela não sabe como resolver isso, nem que exista a possibilidade de resolver isso. É a pessoa que culpa genética, por exemplo. Ela, na cabeça dela, não passa a possibilidade dela resolver esse problema, apesar dela saber que ela tem esse problema. Esse é um lead. Como é que você vende, geralmente? Você não vai chegar pro cara falando uma oferta, né? Tem vários passos antes que você tem que convencer ele para chegar na oferta. Então, o que você faz? Existem são as melhores formas de vender para o consciente do problema. Ou você vende como história, então é o que a gente chama de lead de história, né? Você começa contando uma história para ele, por quê? Porque é uma forma de tangibilizar com uma outra pessoa exatamente a solução que você precisa de tornar clara na cabeça dele. Então, eu vou usar o exemplo do sobrepeso.
A pessoa culpa muito a genética e tudo mais. E você vende um suplemento com alguns componentes que ajudam realmente a emagrecer. Aí você começa contando a história do Paulo. Um cara extremamente sobrepeso, tava obeso, na verdade, já tinha tentado fazer exercício físico, já tinha tentado dieta, nada parecia funcionar, fez lipo, mas engordou novamente, falava que era uma questão de genética, ele realmente tinha um problema de genético, só que o que aconteceu? Ele ficou muito triste porque aconteceu uma coisa traumática na vida dele, né, independente do que seja, e aí a partir desse dia ele começou a buscar a solução. E nessa busca constante, ele foi para lojas de suplementação, perguntou para nutricionistas e ninguém parecia resolver o problema dele. Todo mundo falava, não, você tem que malhar e você tem que alimentar bem. Só que o Paulo malhava e alimentava bem e não emagrecia. E nessa busca, ele chegou em tal lugar e descobriu determinada coisa, né? E aí pode ser, sei lá, um componente aí que resolveu a vida dele. E aí o que é esse componente? Literalmente o que você está vendendo nesse caso. E aí primeiro você fala que esse componente resolve a vida dele, né? E aí você tem que explicar o porquê, exatamente porque antes ele nem sabia da possibilidade de ser resolvido. E aí você explica que esse componente, ele ajuda a quebrar as células do seu corpo ou a limpar seu corpo de uma forma natural, onde essa limpeza permite que o metabolismo dele aumente com o tempo e, consequentemente, com os exercícios de alimentação, ele vai emagrecer muito mais rápido, por exemplo. E aí depois que ele entende isso, você vai falar, o meu produto tem esse componente aí que eu tô te falando. E você entende que a gente começou lá longe, contando uma história sobre uma pessoa e tudo mais, que às vezes parece distante demais do que você tá vendendo, mas que na verdade o cliente ele precisava de passar por todas essas fases para que lá no final da sua copy, de onde você tá vendendo, ele entenda não só que o problema existe, que o problema pode ser resolvido, que existe um produto para resolver esse problema. E é aí que tá o segredo de falar, por exemplo, para um cara que está consciente do problema. Se eu chegasse pro cara e falasse assim, você está com sobrepeso, esse componente aqui vai te ajudar a emagrecer, ele não ia acreditar. Por quê? Porque ele ainda não aceitava que existia uma forma realmente tangível de resolver aquele problema. Então ele nunca ia comprar esse produto se você chegasse direto ofertando o produto. E entender cada uma desses passos, quando a gente está falando de nível consciência, eu diria que é o 80-20 de copy. Porque se você acerta a consciência do seu cliente, você não erra na venda. Você pode, às vezes, não acertar a persona exatamente, quem exatamente você está falando, mas se você sabe o que ele acredita sobre a sua solução, você vai matar 80% dos problemas da sua copy, de verdade. Então, beleza. Então, né, história é uma forma de vender por consciência do problema, existe medo e proclamação também. Medo é basicamente, você vai trabalhar o medo dele, colocando lá como se fosse o dedo na ferida realmente daquele problema que você saiba que ele já sente, basicamente, para depois trazer a solução. E proclamação é você pegar alguma coisa real no mundo, seja uma estatística, um fato novo, uma notícia, que você usa para construir sua linha de copy. Essas são as 3 formas, as melhores, inclusive, de vender para consciente do problema. Aí depois você passa para consciente da solução. O que ele é na prática? Assim como consciente do problema, ele já sabe que ele tem um problema. Só que diferente do consciente do problema, ele sabe também que existe uma solução, ele só não sabe qual é ainda. Entendeu? Então, por exemplo, usando o caso do sobrepeso, ele sabe que ele tem um problema de sobrepeso, ele sabe que existem vitaminas que fazem emagrecer, ele sabe que existe Ozempic que faz emagrecer, ele sabe que exercício físico emagrece, ele sabe que uma boa alimentação emagrece, ele sabe que certos alimentos ajudam no metabolismo e, consequentemente, no emagrecimento mais rápido, só que ele não faz ideia do que ele precisa usar. E aí, nesse caso, você vai trabalhar muito mais o quê? Um problema-solução. Porque ele já sabe que existe a solução. Então, tipo, existe o problema, existe a solução, e dentro dessa solução, o melhor caminho é esse. Então, lá, voltando àquele exemplo lá do Paulo, onde eu contei toda a história, eu não preciso contar toda a história. Eu posso já chegar no problema e falar assim, ó, sobrepeso é um problema que é muito comum hoje no mundo, né? Cerca de X% das pessoas realmente tem esse problema no dia a dia. E, basicamente, né, muitas pessoas falam que é isso, que é isso, que é isso, mas que, na verdade, a melhor solução é exatamente esse complexo vitamínico que eu tô vendendo aqui, entendeu? Então você já corta grande parte do que você precisa de falar para ele, porque ele já entende isso, já tá mais na ponta da língua dele essa possível solução. E aí, depois desse cara que é o consciente da solução, você tem um consciente do produto. Nesse caso é o mais fácil, no sentido que eu não preciso de explicar a solução para ele, ele já entende. Então, por exemplo, voltando ali, né? Eu gosto de fazer isso porque você vai entendendo realmente a lógica. Basicamente, nesse caso, ele sabe que ele tem um problema de sobrepeso, ele sabe que existe uma solução para aquilo, e ele sabe que a solução para aquilo é, na verdade, o Ozempic, por exemplo. Esse cara
Você tem dois formatos. Se você está vendendo Ozempic, você só precisa de mostrar que realmente é a solução ao Ozempic. Se você está vendendo outra solução que não é o Ozempic, você precisa de quebrar o conceito na cabeça dele de que o Ozempic é a melhor forma de fazer aquilo. E aí é realmente trabalhar essa linha narrativa muito mais focada na solução em si. Então, por exemplo, aqui funciona muito leads de problema-solução também, funcionam muito bem. Todos os leads anteriores, na verdade, né, leads de medo, leads de história, tudo funcionam. É como se fosse um eliminador, você vai somando as possíveis leads que você consegue trabalhar. Mas é bom entender também porque você tem a lead ótima. E, por exemplo, nesse caso, uma lead de problema-solução é a lead ótima. Porque é a que mais encaixa com o momento que ele está de vida em relação àquele problema. Só que você pode também, dependendo da consciência do cara, já ir direto para uma oferta. Porque ele, por exemplo, você vende Ozempic, ele sabe que o Ozempic é a forma de resolver. Você não precisa ficar convencendo eles que o Ozempic é a melhor forma, entendeu? Você pode chegar direto e falar assim, o nosso Ozempic tá com desconto, ou é um plano de assinatura de Ozempic, você já vai direto naquilo, ou seja, já resolve grande parte de como ele vai, né, necessariamente usar aquela solução, né, comprar aquela solução. Então já é muito, muito mais direto. E o mais consciente, igual eu falei, basicamente a pessoa já está comprada. Você só precisa falar assim, estou vendendo, e ele vai falar, demorou, estou comprado. Dando um passo para trás, por que isso é tão importante? Porque se você entende isso, você basicamente, com o tempo, né, otimizando as copies e tal, você nunca vai errar. Por quê? Porque se você entende a premissa de onde está partindo a dor daquela pessoa, e claro, se ela já conhece ou já acredita naquela solução, tipo, você não erra a forma de vender. Uma coisa é você chegar para uma pessoa que é consciente do problema tentando vender a oferta, falando que o preço está ótimo. Uma coisa é você chegar para um cara que é de produto, né, já está consciente do produto e tentar vender um problema. Ele já sabe de tudo isso. Então fica redundante. Essa linha ótima é perfeita, que é aonde gera o grande resultado. Uma copy que realmente é vencedora, aquela copy que explode, seja ela através de uma página, seja ela através de um anúncio, ela vem muito mais desses pequenos detalhes de, pô, eu tô falando com essa pessoa, e você achar um caminho onde aquela pessoa realmente escute, entenda, aceite o que você tá falando, e resolva exatamente as dúvidas que estão na cabeça dela, do que você tentar sempre convencer todo mundo do problema inicial, entendeu? Não precisa. E aí você vai otimizando basicamente isso também dentro da sua estrutura. Ou seja, você está fazendo uma VSL para vender uma coisa, geralmente você vai trabalhar com ciência do problema ou solução. Se você está com uma página de produto no e-commerce e tudo mais, provavelmente vai ser mais... Você está trabalhando com consciência do produto, você vai trabalhar mais problema-solução. Você não vai contar história necessariamente. Então é muito adaptar também a forma que você está vendendo. Lançamentos, por exemplo, né? O que hoje é muito comum em lançamento de e-commerce? Você vende a oferta. Você bota uma porrada de gente no grupo, lota os grupos e fala assim, estamos fazendo uma oferta nunca feita antes. Se a pessoa já conhece sua marca, realmente já é um cliente seu, faz muito sentido esse caminho. Por quê? Porque ele já conhece, ele já sabe que é bom, ele só quer um motivo a mais para comprar aquilo. Agora, se você está fazendo um lançamento, às vezes, onde você está captando leads mais frios e tudo mais, às vezes não faz sentido você ir na oferta direta. Você precisa de trabalhar o problema. Porque se você não trabalha o problema, ele não vai entender que sua solução vai resolver aquele problema. Você entende que são pequenos detalhes que geram grandes transformações? E eu, como uma pessoa que já trabalhei muito em lançamentos, já trabalhei muito com diversas formas de copy diferentes, eu enxergo a diferença que isso faz. Você erra isso, a chance de sua copy não vender nada é alta. Você acerta isso, mesmo com uma copy ruim, vende. Porque você vai estar conectando com exatamente a forma que ele está pensando hoje. E isso é o grande diferencial da copy. A copy, você não tem que provar nada para ele, você tem que usar do que ele já acredita para vender o seu produto. Você não está convencendo de algo que está externo da cabeça dele, você só está externalizando algo que ele já acredita dentro dele. Então, para finalizar, o último exemplo aqui, que eu acho que para tornar ainda mais tangível tudo isso que a gente está conversando agora. Vamos supor um e-commerce de moda masculina. Você vende só camisas básicas. Você está trabalhando para uma pessoa que entende que nenhuma camisa que ele já vestiu na vida veste bem, o que você precisa de fazer? Você precisa de tornar esse problema muito visível e claro na cabeça do cara e apresentar a melhor solução para aquilo. Que pode ser, por exemplo, o algodão egípcio, que no caso do algodão egípcio, diferente de todas as camisas que ele já testou, fica perfeito o caimento. Agora, se você já está trabalhando com uma pessoa que já acredita no algodão egípcio, o que você precisa fazer? Precisa mostrar que o seu algodão egípcio é muito melhor que o resto dos algodões egípcios. Ou que a sua camisa dura mais, você vai trazendo mais coisa além do algodão egípcio. Por quê? Porque ele já acredita no algodão egípcio. Se você falar para ele, minha camisa tem algodão egípcio, ele, beleza, eu só compro de algodão egípcio mesmo na minha vida. Você não perde a atratividade. Agora, se você fala que o meu algodão egípcio
tem mais, a gramatura é um pouquinho maior, que tem anti-odor, que tem maior durabilidade de lavagem, aí sim você está convencendo ele que aquele é o melhor produto. Você entende a diferença? Porque no final é isso o grande segredo. Se você faz isso, eu te garanto que seu copy vai melhorar muito, sua conversão vai melhorar muito e claro, lembre-se, não é todo lugar que você vai usar a mesma copy, adapte ela. Se você está vendendo uma VSL, use de uma forma. Se você está vendendo numa página de produto, use de outra. Se você está vendendo por lançamento, use outra. É entender exatamente qual o ponto que o seu cliente daquele momento está. Se você gostou, curta, comente, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Inclusive, se inscreva na newsletter pelo e-mail. É só entrar no brandsecrets.beehive.com. Fechou? Te vejo lá. Até a quarta que vem. Valeu!